tempo foi passando. Conheceu, ele era ainda muito conservador, aqueles princípios de Portugal, considerava os índios e os escravos que tinham já trabalhando aqui no país seres de segunda categoria, seres inferiores, então havia bastante reserva. Mas a vida colocou no caminho dele uma mestiça, que era filha de um parente, um primo, com uma índia, uma moça muito bonita, e ele ficou balançado, mas aquilo era um conflito dentro de si, tanto que ele foi se aconselhar com o bispo, por aquela paixão que estava dentro dele e, ao mesmo tempo, aquela vontade de se afastar porque era um ser inferior. Mas, aqui no Brasil, havia um incentivo para que houvesse a miscigenação, porque precisava de gente para povoar tudo isso aí, né? Essa imensidão de terra, e pouca gente existia para consumo, para produzir, para trabalhar. E o bispo falou: meu filho, não existe isso. Aquela índia, quando casou-se com seu primo, ela foi batizada. E a partir do batismo, se torna um ser de primeira classe. Então, os filhos todos são de primeira classe. Ainda assim, ele ficou inseguro e foi conversar com o governador. E o governador lhe disse o mesmo: o que você está esperando? Quero que você case e tenha muitos filhos. E aí, em cima disso, ele acabou se casando. Foi um homem perdidamente apaixonado por ela, e ele mesmo conta, ela não se realizou como mulher com ele, mas ela se realizou como esposa, como mãe, era uma companheira ideal. Influiu muito na vida dele, pela sua postura, por tudo que falava, mas não foi o suficiente. Quando ele percebeu todas aquelas possibilidades que havia no Brasil e os contatos que ele fez, e ali estavam envolvidos políticos, religiosos, né? Inclusive o bispo a quem ele pediu o conselho, eles percebiam que faltava mão de obra. Tinha tudo para fazer. Ele idealizava produzir, mandar para Portugal e depois de Portugal trazer aquilo que era fruto lá de produção também. Então aqui iria a matéria-prima e de lá viriam as coisas que já eram manufaturadas, né? Mas não havia gente para fazer isso. Então eles começaram a idealizar um plano. E esse plano foi tão bem recebido que muitos investiram dinheiro, inclusive o órgão público. E fazia parte da sociedade ele, outros conterrâneos, o próprio bispo, o governador. E o que foi esse plano? Eles, principalmente ele, né, que idealizaram uma companhia de navegação negreira. E aí o que eles faziam, o que eles pensaram? Sai daqui do Brasil, vai até Portugal, descarrega o que tiver, de Portugal vai para a África, carrega a mercadoria, mão de obra, e vem para o Brasil. E foi assim que eles fizeram. E esta companhia foi fundada e foi um sucesso na parte material. É claro que houve uma frustração muito grande de todo aquele plano espiritual, porque foi dada a ele uma missão. E aí quando a gente fala em missão, a gente fica pensando, mas qual era a missão dele, né? Foi comentado, a mãe tinha dito, mas não era uma coisa grandiosa. E quem diz que há necessidade de ser uma coisa grandiosa? Cada um de nós que aqui está, cada um de nós que habita este planeta tem uma missão, independentemente do seu tamanho. E ainda, aquela missão que parecia tão pequena tinha um objetivo maior, porque no fato de ele usar aqueles conceitos que ele primeiro tinha, que era a igualdade, a liberdade, a fraternidade, era contra aquela exploração da monarquia, serviria para aqui ele ter o seu negócio. Ele seria um homem de sucesso. Ele teria empregados, mas esses empregados deveriam ser remunerados de forma justa. E ele não teria nenhum escravo na sua empresa ou na sua casa. Ele seria um pequeno empreendedor. Mas como ele poderia ter uma missão tão importante que iria influir na história do país? Ah, sim, ele serviria de exemplo para os seus pares. Uma empresa bem-sucedida, com retorno financeiro, que remunerava os seus empregados e não tinha escravos. Então, pelo nível de amizades que ele tinha, ele seria uma luz entre eles.
mas foi ao contrário. Ele foi um daqueles que planejou uma busca de escravos de forma estruturada. E assim aconteceu. Quando o primeiro navio aportou aqui, houve uma comemoração, até tiro de canhão. E estava ali o governador, o bispo e toda aquela comitiva que havia investido. Foi uma verdadeira festa. E pelo plano espiritual se olhava o comportamento daqueles escravos, ainda pasmados com tudo o que havia acontecido, e em fila passando no meio daquela comemoração, sem saber o que aconteceria com cada um deles. Bem, o tempo foi passando, ele se tornou um empresário riquíssimo, né? Expandiu muito, tinha muitos escravos, o dinheiro entrava de forma fácil, era um homem muito respeitado na sociedade, por seu comportamento e lisura nos negócios, respeitava a família, tinha os filhos, educava-os de forma adequada, depois mandou para Portugal para estudar, vieram os netos, ele teve uma vida longa, até que um dia, quando ele deitou para dormir, ele acordou e estranhou. Ele não reconheceu aquele ambiente. Ele não estava no seu quarto, ele achou que estava sonhando, porque não era aquela cama confortável, com aquele lençol de linho, né, de 1000 e não sei quantos fios, né, que a gente vê hoje, custa uma fortuna. Ele estava num ambiente escuro, mal cheiroso. O que era aquilo? Ele tentou acordar, mas não conseguiu, atordoado. De repente ele conseguiu ouvir vozes. E o que eram aquelas vozes? E passado um tempo ele começou a entender que eles estavam xingando, ofendendo. E devagar ele foi percebendo onde estava, né, se dando conta que ele havia desencarnado, que havia vida depois da vida terrestre, né, da vida material, e aqueles que xingavam e gritavam, nada mais eram do que aqueles que ele havia prejudicado. Aqueles escravos, muitos deles, porque alguns perdoaram, deixaram para lá e seguiram seu caminho, mas outros não, e estavam ali cobrando justiça, né? E ele diz que passou muito tempo, mas ele não sabia aquilatar quanto tempo ele ficou naquela zona de desconforto que seria o umbral, né, que a gente conhece como umbral, com todo aquele sofrimento, aquele medo, esfarrapado com fome, com sede, com medo, desorientado, até que num dia, com aquele desespero todo, ele lembrou-se de Deus, coisa que há muito tempo ele não lembrava, né? Não havia tempo, ele era um homem muito ocupado. E naquele desespero ele olhou para cima, que ainda não se enxergava nada, mas pediu, meu Deus! E nós sabemos que a verdadeira prece é aquela que sai do nosso coração, não precisa de muitas palavras. Então, quando você diz, meu Deus, mas saindo do coração é uma verdadeira prece, né? Do que aquele monte de palavras encadeadas, mas que não traz sentimento nenhum. E foi nesse momento que ele viu se delinear à frente dele uma luz, que tinha a silhueta de uma pessoa. E essa luz, então, essa pessoa estendeu a mão que de imediato ele pegou, porque ele não queria perder a oportunidade, né, de sair dali. E logo ele se sentiu atordoado, adormecido e tudo apagou. E dali a gente já sabe que ele foi levado. Foi levado para um espaço onde ele pôde receber o tratamento necessário, até despertar. E quando ele despertou, estava ao seu lado o seu mentor, aquele que o acompanhava, e começou a orientá-lo, esclarecendo onde ele estava, o que tinha acontecido. Enfim, passou por tratamento, pela escola, e ele foi então se conscientizando de tudo o que havia feito. E aí ele diz que o desespero em tomar consciência de que ele não tinha cumprido com a sua missão, com aquilo que Deus havia lhe confiado, trouxe uma dor maior e um desespero maior do que quando ele estava no umbral. Mas nós sabemos que tudo aquilo que a gente tem de fracasso fica no passado. E se a gente conseguir colher os frutos amargos com resignação, com humildade, nós já estaremos caminhando para o futuro com sucesso. E então, ele foi preparado para reencarnar.
E o reencarnar não é aquilo que às vezes a gente pensa que é imposto, né? A gente usa aquela palavra do resgate, é uma palavra pesada, dói, né? Quando a gente fala, eu estou resgatando. Mas assim, essa palavra ela pode ser, se tornar uma palavra mais leve se nós a compreendermos, porque somos nós que vamos traçar a nossa reencarnação aqui. E então ele chega para o mentor e diz, eu quero voltar como religioso, porque eu sei que como religioso eu vou cumprir com tudo certinho, aí eu vou me dedicar ao pobre, eu não terei mais escravos, eu serei tudo aquilo que um dia Deus esperou de mim. E então foi aceito. Veja, ele não, no primeiro momento, foi dada uma boa oportunidade novamente a ele, né? Ele veio como um religioso. Veio, na verdade, uma criança que foi desenvolvendo numa família muito religiosa, católica, e conforme foi se desenvolvendo, foi mostrando a sua tendência, o seu interesse para que ele pudesse seguir o sacerdócio. Era um menino eloquente, trouxe as mesmas habilidades, e com 16 anos ele já estava no seminário, e eles se surpreendiam com ele. Porém, mais uma vez, ele se deixou levar pelo orgulho e pelo egoísmo. E aquilo que ele se propunha, e os pais o orientavam, meu filho, pense, você se dispôs a ser um sacerdote, por que você não escolhe uma cidadezinha longínqua, onde você possa pregar a palavra do Evangelho? E ele já de forma ríspida, ele dizia, por que vou pregar para meia dúzia de pessoas, se assumindo um cargo mais importante, eu posso falar para milhares e direcionar a palavra do Evangelho de Jesus para a multidão. Só que, infelizmente, o poder subiu à sua cabeça. E ali ele cometeu todos os deslizes que era possível. Ele só não teve escravos e não matou ninguém, porque na outra encarnação, como escravos, muitos deles pereceram. Mas ele teve amante abortou, tudo aquilo que era possível no clero, ele fez. E quando, nesta encarnação, ele teve uma vida curta, porque também adquiriu uma doença sexualmente transmissível que afetou o seu corpo físico, e com 32 anos ele desencarnou. Passou por toda aquela dor novamente no umbral, por toda aquela experiência dolorosa, e quando foi resgatado e se conscientizou do que havia acontecido, a sua dor foi ainda maior. E nessa fase ele ficava num jardim para refletir todos os dias por volta de 15 horas. E ali ele pensava, puxa, eu tive a oportunidade de reencarnar quando muitos lutam por isso. Eu sempre tive uma infância boa, porque nas duas últimas reencarnações a minha família era uma família de posses que pôde me proporcionar tudo de bem. Eu tive bens materiais que me eram necessários até além do que eu precisava. Quando eu desencarnei, a justiça divina me acolheu. E a misericórdia divina colocou os auxiliares benfeitores ao meu lado. E o que eu fiz de tudo isso? E mais uma vez ele foi aconselhado que de nada adiantava aquela culpa. A culpa tem que se transformar apenas em arrependimento, porque quando nós nos arrependemos, nós nos transformamos, nós buscamos a transformação, nós não vamos repetir os equívocos. E então, passando pelo tratamento, novamente se preparando para a terceira encarnação que ele comenta. Ele chama o seu mentor, e aí ele diz de forma muito simplista, né? Sentamos com uma prancheta na mão e vamos decidir como será. E ele diz então, eu já sei o que eu quero. Desta vez, eu quero reencarnar no Brasil, numa fazenda, onde o rigor em relação ao escravo seja extremo. E lá eu quero ser um escravo. E quero ter uma vida longínqua, para poder sentir na pele tudo o que eu fiz de mal àqueles que conviveram comigo. Só assim eu terei paz. Então o mentor disse, bem, nós vamos levar à frente a sua proposta e depois eu te retorno. Passado um tempo, o mentor vem e diz, olha, foi analisado o seu pedido, a sua proposta de reencarnação, mas ela é inviável, porque até você se preparar e reencarnar,
o Brasil já terá a libertação dos escravos. Embora seja um período longínquo essa transição, já não acontecerá mais como você está pretendendo para poder se sentir em paz. Mas nós trazemos uma outra proposta para você. Sim. Bom, a nossa proposta é a seguinte, que você reencarne levando o gene da lepra. E aí, quando você tiver por volta de 8 anos, a doença se manifestará. E imediatamente você será tirado do seio familiar. Então você já começará a sentir ali o que sentiam os escravos, que é a separação da família, o abandono porque a família não vai visitar mais, você nunca mais verá os seus amigos, as pessoas com quem você convive. E além disso, você ficará preso. Não é aquela prisão comum, mas é uma prisão, porque você viverá o resto da sua vida, embora longínqua, num leprosário. E lá você verá muitos perecerem e seguirem, desencarnarem. Você não vai ter alguém que acompanhe a sua vida, você vai ver os seus amigos, aqueles com quem você convive, porque com a lepra, normalmente, a pessoa desencarna muito nova, mas você quer uma encarnação longínqua. E ele disse, está bem, eu aceito, porque assim eu sei que eu conseguirei resgatar tudo aquilo que eu fiz. Mas passados uns dias ele chamou o mentor de novo e falou, olha, eu estive pensando aqui, mas eu estou inseguro ainda. Então, além de levar o gene da lepra, eu queria ser mudo, porque eu tenho uma boa eloquência, eu falo muito bem, eu tenho o poder de convencer as pessoas, e aí se eu ver alguma coisa lá que não está bem como eu quero, eu vou acabar fazendo um motim e tal, e aí como é que eu fico? E aí o mentor disse, meu filho, meu irmão, é inviável que você siga mudo, porque veja, você vai perder a oportunidade de confortar o seu irmão, aquele que está no desespero, que está na dor, e você vai poder usar dessa sua inteligência, essa sua capacidade para confortar o outro. Vamos fazer assim, você irá com uma certa dificuldade na sua dicção, então você não falará para as pessoas em geral, mas sim para alguém em separado, quando estiver reclamando, estiver triste, estiver com dor, e você vai confortar esse irmão. Então está bom, eu aceito. Mas passou uns dias e parece piada, mas não é não. O relato dele é bem assim. Ele continuou com medo, chamou o mentor e falou, eu continuo com medo. Então eu quero o seguinte, eu quero ir surdo, porque assim eu não vou ver as lamúrias, as revoltas, e assim eu não vou ser instigado, né, a cometer deslizes dentro do leprosário. Mas meu irmão, se você for surdo, você não vai poder ouvir aquele irmão que está precisando do conforto, aquele irmão que está desesperado. Então, não vai atingir o objetivo. Vamos fazer assim, você irá com uma certa dificuldade na audição, mas você vai ouvir aquele que estiver próximo de você. E assim você vai poder confortar aqueles que forem em sua busca, o que for necessário. Então está bom. Mas passou mais uns dias e ele ainda continuava inseguro. Chamou o mentor e falou, olha, eu aceito aquela condição, mas eu quero ir cego, porque eu não quero ver a beleza daquele mundaréu que é o Brasil, porque imagina, eu estarei lá preso com aqueles muros todos, mas eu vou ver lá fora, eu me conheço, eu vou querer de repente sair de lá de alguma forma, então eu quero ir cego. Mas meu irmão, se você for cego, você não vai poder ajudar como a gente está pensando. Como é que você vai pegar um copo d'água para levar para o irmão, ou você vai ser mais lento? Então pense comigo, a sua visão é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma dificuldade na sua visão, você não vai ter aquela visão maravilhosa que vê tudo, vai ser muito difícil, mas você terá a visão mínima necessária para poder contribuir com seus irmãos. Está bom. Juro que foi a última vez. Mas ele chamou o mentor de novo, né? Chamou e disse, olha, eu ainda estou inseguro, então, por favor, permita que eu vá, no mínimo para uma cadeira de roda ou para uma maca. E eu passo a minha vida inteira assim. E assim eu não correrei o risco de fazer alguma coisa equivocada. E o mentor disse, não, meu irmão, não, porque se você estiver numa maca, numa cama, ou numa cadeira de rodas, você na verdade vai ser alguém que vai precisar de ajuda, você vai dar mais trabalho do que você
ajudar ali e fazer aquilo que a gente espera. Então vamos fazer assim, na sua adolescência, um dia você vai cavalgar, vai cair do cavalo, quebrar o tornozelo, ficará manco, vai andar com dificuldade, mas você vai andar para poder cumprir a sua jornada. E aí ele está bom, então agora encerrou e vamos lá. E ele reencarnou. E assim foi, com 8 anos, desenvolveu a doença, ele foi retirado da sua família, foi para o leprosário, e lá ele se tornou uma das pessoas mais importantes. Importantes no que sentido? De poder ajudar, de acolher, ele estava sempre à volta de todos, cuidando, até na hora derradeira estava ali para fazer uma prece, para apoiar, para dar o conforto, a última palavra, e viveu a sua velhice, até a velhice lá. Muitos amigos passaram, até que um dia ele desencarnou. E quando ele desencarnou, aí foi completamente diferente. Ele levou dentro de si aquela leveza, aquela tranquilidade, aquela paz, aquela harmonia, né? Que não aconteceu nas outras 2 encarnações. E aí a gente vai pensar um pouquinho juntos sobre a história, que ele dá um apelido. O apelido dele era Neco. Então, pensando na reencarnação, eu trouxe o Evangelho, um pequeno trechinho, eu peço licença para ler, do 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no item 25, necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Aí vem a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio das ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Então, a reencarnação, quando nós estamos aqui, nós não precisamos ver isso como um castigo. Muito pelo contrário, é a oportunidade de a gente vir e de cumprir com aquilo que Deus, nosso Pai, confiou, achou que nós éramos capazes, que nós podíamos. E além disso tem a possibilidade de nós desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, emocional, espiritual. E a todos é dada a mesma oportunidade. E principalmente o livre-arbítrio. E é pelo livre-arbítrio é que nós vamos desenhando a nossa vida encarnada e desencarnada. Então, a gente desmistifica um pouco, para alguns, o termo reencarnação ou resgate. E aí vem justiça e misericórdia divina. O que é essa justiça? Senão a consciência que Deus, nosso Pai, nos dá e que ela vai desenvolvendo devagar. Então, quando a gente volta na nossa história, o que a gente vê com o personagem principal? Quando ele começa a se conscientizar dos equívocos cometidos, é que vem o sentimento de culpa e é orientado a transformar isto apenas em arrependimento para não se equivocar novamente. Mas somos nós mesmos que traçamos as nossas futuras passagens aqui pelos nossos atos. É a justiça divina, ou seja, aquela sementinha chamada consciência dentro de nós, é que está nos cobrando. E não Deus nosso Pai nos impondo e obrigando. Tanto que ele teve 2 encarnações de uma forma até bastante tranquila, com famílias com recurso, com oportunidades, não é? E na terceira é que mudou um pouco. Mas aí vem a misericórdia divina. E aí a misericórdia divina, como a gente disse, ela vem para nos ajudar, né? São aqueles auxiliares benfeitores que podem se apresentar de muitas formas. Então ele tinha ali do lado aquele mentor que estava sempre orientando, ele sonhou com a sua mãe lembrando das obrigações. Quando o padre, ele teve o pai, a irmã, a família lembrando por que ele não ia naquela cidadezinha retirada, quer dizer, de alguma forma ele estava sendo inspirado, orientado, ele apenas não quis seguir. Nós temos essas oportunidades, né? Mas aí eu trago uma citação de um livro do Chico Xavier e eu adoro essa citação. O livro chama-se Perante Jesus, foi psicografado por Chico Xavier e foi
um direcionamento de Emmanuel. Então, ele diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, vou parar aí para a gente refletir. Falamos da justiça divina. Então, toda vez que a justiça divina, ou seja, a nossa consciência, que a cada dia se desenvolve, se amplia, e então nos procura para a execução da sentença que nós lavramos, ou seja, nós cobramos de nós mesmos os nossos equívocos, que nós precisamos reparar. E então é aí que vem a cobrança, né? Segundo a lei de causa e efeito, que essa é para todas, ela não é uma lei imutável. Então, se nós promovemos algo, a nossa justiça, a consciência que nós temos, vai nos cobrar isso. Aí ele continua: se nos encontra a serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, se Deus nosso Pai, os anjos de luz que Ele manda sempre nos acompanhar, nos encontrar a serviço do próximo, e quem é o próximo? Desde a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos companheiros, aqueles que... Hoje nós não temos mais inimigos, né? Mas aqueles com quem a gente às vezes tem um conflito, não importa. O nosso trabalho voluntário, aquela pessoa na rua que nós ajudamos, tudo aquilo que a gente faz espontaneamente para o próximo. E quantos de nós faz no nosso dia a dia, sem intenção alguma de interesses diversos? Fazemos pela nossa bondade, pelo nosso coração, pelo nosso amor ao próximo. Então, quando a misericórdia divina nos encontra trabalhando a favor do próximo, ela diz: pare, suspenda, por tempo indeterminado. E aí continua: eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa. Então, significa o quê? Que quando nós estamos trabalhando, ajudando, estamos voltados para o nosso próximo, cada uma dessas benfeitorias se transformam em advogados naturais a nosso favor, nos defendendo perante a nossa própria consciência, deixando de exigir tanto quanto a gente exige. E aí ele continua: amenizando as penalidades e em que estejamos incursos ou suprimindo-as para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Então, em dado momento, se somos encontrados a serviço do próximo, aquele braço que tínhamos que perder, porque todo mundo na doutrina conhece essa história, e ele perdeu o dedinho e ainda reclama, e aí fica sabendo, né? Que na verdade estava previsto ele perder o braço, mas porque trabalhava em prol do próximo, era um homem dedicado, um homem amoroso, ele acabou perdendo o dedinho. E sem o dedinho dá para você fazer tudo o que você tiver que fazer, agora sem o braço nem sempre, não é? Então, ameniza aquilo que a gente tem que eventualmente vivenciar. Às vezes a gente reclama da nossa situação, do que nós estamos passando, dos problemas, das dificuldades, mas lembrando da nossa história, quem sabe quando nós estávamos lá com a prancheta, preparando a nossa reencarnação, lá o nosso mentor espiritual disse: menos, meu amigo, menos. Vamos melhorar um pouquinho essa sua trajetória, porque aí você vai poder se dedicar ao seu próximo. Você vai poder contribuir com a sociedade. Você vai poder cumprir com a missão que Deus, nosso Pai, está confiando em você nesta encarnação. Então, veja, suprime ou, ele diz, amenizando ou até suprimindo um eventual problema ou sofrimento que nós tenhamos que enfrentar, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos, ou seja, trazendo a paz, a harmonia para o nosso coração.
E aí a gente começa a ver um pouquinho diferente o nosso dia a dia. E começamos a olhar e pensar, puxa, será que isto que eu estou chamando de problema não é apenas um desafio, uma oportunidade para eu rever o meu modo de ser, o meu modo de agir, como eu estou me comportando no meu dia a dia? Será que vale a pena tudo o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo? Porque na história que nós ouvimos agora, desse personagem, na segunda encarnação ele diz assim, acho que eu não precisaria ter sofrido tanto, porque nesta eu não tive escravos, eu não matei ninguém e não desviei dinheiro. E aí ele parado ouve dentro da sua cabeça, ele diz, na minha própria consciência diz, você sofreu por aquilo que você não fez, porque muita gente poderia ter se beneficiado com as suas palavras de amor, com a sua pregação do Evangelho, muitas crianças teriam sido evangelizadas e não foram, muitas pessoas viveram num mar de dor por não ter o conforto da palavra do Evangelho. Então veja, também é uma oportunidade para que nós olhemos o que estamos deixando de fazer. O que será que o Pai espera de nós? O que será que nós nos propomos e que às vezes a nossa consciência vem e dá aquela sensação no nosso peito assim de está faltando algo. E dali a pouco a gente diz, deixa para lá. E a gente se envolve novamente com as nossas atividades diárias e deixa passar. Talvez seja aquele chamamento, um amigo que nos propõe uma atividade em prol de alguém, uma reflexão, um convite à prece. Enfim, quantas oportunidades no nosso dia a dia surgem que passam por nós assim, devagarzinho e a gente deixa escapar. É a oportunidade para a gente ver como é que nós queremos resgatar aquilo que ainda pesa dentro de nós. Pela colocação no livro psicografado por Chico Xavier, ficam duas opções. Nós podemos resgatar pela dor ou pelo amor. Mas isso está para cada um de nós, no trilhar do nosso caminho, nas nossas decisões diárias. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus.